Os irmãos Russo falaram demais nas entrevistas recentes e podem ter deixado escapar o maior segredo de Vingadores Doomsday. Eu acho que o Zé do Boné não vai gostar muito disso não. Como é que é o negócio? Porque o que eles falaram reforçou alguns supostos vazamentos e teorias que estão circulando por aí na internet. Robert Downey Jr. não será o Victor Von Doom como a Marvel vem insistindo tanto, mas sim alguma versão do Tony Stark do multiverso. E eu tenho 7 evidências de que isso é verdade, porque ter confirmado que ele é o Von Doom nada mais é do que uma forma de despistar os fãs. A Marvel mentir para ocultar uma surpresa para um filme não é nenhuma novidade. Ela já fez isso várias outras vezes no MCU, inclusive colocando cenas falsas nos trailers só pra galera não pegar o plot. Lembra do Hulk ao lado dos Vingadores em Guerra Infinita? Era falso, ele usou a Hulk Buster por não conseguir voltar a virar o Hulk. Ou o mais recente, como o Andrew Garfield mentindo na cara dura sempre que questionado se ele estaria ou não em Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa. And it's a Photoshop. É galera, não dá pra confiar na Marvel não senhor. Mas fica tranquilo que eu vou te contar cada uma dessas 7 evidências de que o Robert Downey Jr. não é o nosso querido vilão dos quadrinhos e sim uma nova versão pro MCU. E é claro, também vou te contar qual foi a fala dos irmãos Russo que deu mais força pra essas teorias depois da vinheta. Mas vamos lá, sem enrolação, para a primeira evidência, que é o reconhecimento do ator Robert Downey Jr. e do personagem dentro do MCU. Em entrevista para a Empire, comentando cada um daqueles 4 teasers para o próximo filme dos Vingadores, os irmãos Russo disseram que o regresso do Chris Evans ao personagem de Steve Rogers terá um papel central em Doomsday. E ainda disseram, temos uma ligação especial com esse personagem. E falaram também que não conseguimos imaginar essa narrativa sem o seu papel principal, que ele ocupa um lugar especial e tudo mais. Tá, Gabriel, mas como isso confirma de alguma forma que o Downey Jr. vai reprisar o papel dele de Tony Stark? Simples, os personagens das fases pós-Ultimato não tiveram carisma suficiente para levar o público ao cinema, as pessoas perderam o interesse. Com exceção de Homem-Aranha e filmes que apelaram para participações especiais como Multiverso da Loucura, Deadpool e Wolverine, é só olhar pro próprio fato de terem trazido Robert Downey Jr. de volta. Eles não queriam simplesmente um bom ator, porque tem muitos por aí, eles poderiam ter escolhido qualquer outro. Eles queriam alguém com conexão com a audiência, e nenhum outro personagem poderia fazer esse papel de representar nós, o público, quando víssemos o nosso herói como vilão, senão o Capitão América. O Doutor Destino é o vilão principal do Quarteto Fantástico nos quadrinhos. Mesmo assim, não é o Reed Richards que vai ser central nessa história. Afinal, o Quarteto Fantástico Primeiros Passos não foi bem de bilheteria. Nem poderia também ser um X-Men que nem reconheceria o vilão, o personagem, né? Ou qualquer outro personagem da Marvel, outro herói da Marvel. Nem o Peter poderia fazer isso. Tinha que ser o Capitão América. Eles falarem que o personagem do Capitão América tem um papel central nessa história faz todo sentido com o vilão sendo Robert Downey Jr., porque esses dois atores e esses dois personagens têm uma conexão profunda desde o começo do MCU. O relacionamento desses dois, as intrigas, as indas e vindas na amizade deles, né? Desde o primeiro Vingadores, depois Vingadores 2, teve Guerra Civil, o próprio Vingadores Guerra Infinita, que eles ainda estavam brigados e depois da sua reconciliação em Ultimato, tudo isso faz parte dessa relação desses personagens. É por isso que o Capitão América, o Steve Rogers, voltou depois deles terem meio que aposentado o personagem para fazer essa ligação com o vilão. O fato do Capitão América ter o papel central nessa história é um só, poder representar o público quando ele ver o rosto do seu amigo sob a máscara do vilão. Escreve o que eu tô te falando. Cara, os personagens desse universo de filmes da Marvel não podem ver o rosto do Robert Downey Jr. e não reconhecer que ele é o Homem de Ferro. Ele é o rosto mais famoso na Marvel. E pensando fora das telas, a minha mãe, por exemplo, quando vê o Robert Downey Jr. em qualquer outro filme, ela fala: ah lá, o Homem de Ferro. Ó, é o Homem de Ferro detetive. Ó, é o Homem de Ferro que fala com animais. Ó, é o Homem de Ferro negro. Então não tem como colocar ele no filme sem que os outros personagens que já viram o rosto do Tony Stark não o reconheçam. Inclusive o que mais tem rolado na internet são vídeos feitos por fãs, vários com IA inclusive, imaginando esse momento, mostrando como seria, por exemplo, a relação do Peter, que também possuiu um relacionamento especial com o Tony Stark. E a Disney adora ficar de olho no Twitter e no Reddit pra ver as fanfics dos fãs. Tá todo mundo, exceto eu, sendo muito honesto, querendo ver a reação do Homem-Aranha ao ver o Tony Stark de outro universo, né, uma versão dele do mal. Então é muito mais lógico que ele apareça como uma variante do Tony e não como um vilão mascarado novo. Imagina os personagens olhando pra ele e falando assim: rapaz, tu se parece muito com alguém que a gente conhece, mas não é, não, deixa quieto. Ou eles nem vão comentar isso, vão olhar o ator e não vão reagir à aparência dele. Não tem
como. Mas antes de contar qual é o próximo e mais polêmico motivo, eu queria agradecer você por ter clicado nesse vídeo e se você é novo por aqui, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder os vídeos novos. Deixe o seu like e aperte o botão hype aqui embaixo também, porque você ajuda esse vídeo a chegar a mais pessoas aqui no YouTube e se puder, torne-se membro do canal a partir de R$ 1,99. Os membros do canal possuem várias vantagens como destaque nos comentários dos vídeos e no chat das lives, também tem acesso antecipado a vídeos e acesso a vídeos exclusivos, como também agora nós temos um grupo exclusivo para os membros do canal. Lá nós discutimos notícias, teorias e o Saulo do canal Conversa de Nerd também faz parte do grupo. Ou também sinta-se à vontade para mandar um valeu aqui embaixo com qualquer valor ou um pix pro QR Code que tá aparecendo aqui na tela e o seu comentário pode aparecer no próximo vídeo. Mas continuando, vamos agora pro ponto mais polêmico do porquê o Robert Downey Jr. não pode ser o Victor Von Doom. A origem racial e cultural do personagem. Se você viu meu vídeo contando toda a história do Dr. Destino nos quadrinhos, que inclusive vou deixar linkado no card aqui em cima, você pode clicar nele que você não sai desse vídeo, ele vai começar assim que esse aqui acabar. Mas enfim, nesse vídeo você vai ver que o Victor Von Doom não é um homem branco, e a questão da sua etnia é de extrema importância para a história do personagem. Ele é um homem cigano, sua família e clã sofreram muitos problemas por serem marginalizados, e esse fator afeta totalmente a origem do vilão, porque nesse contexto que sua mãe faz um pacto com Mephisto, é por causa da violência que eles sofriam de um dono de terras lá, que ela faz esse pacto e ataca a vila, mata pessoas, depois ela morre, lá na frente o seu pai também morre, e é esse catalisador que o faz voltar pra Lativéria pra tomar o trono. Sem esse contexto, nem mesmo a questão de dominar a magia através da ciência é possível, porque ele só fez isso porque a sua mãe era uma espécie de bruxa, e ele queria resgatar a alma dela do Mephisto, do inferno. Ter o Robert Downey Jr. é um atestado de que eles vão ignorar completamente o aspecto mais importante da origem do Dr. Destino. E o que eu achei mais bizarro desde o anúncio dele como esse personagem é de não ter tido nenhum tipo de cancelamento por causa disso. Colocaram um homem branco no lugar de um personagem cigano. E eu não vou ser hipócrita como alguns canais estão sendo, né? Eu reclamo quando colocam um negro, uma mulher ou mudam a sexualidade de um personagem por uma desculpa besta de inclusão, mudando como o personagem é originalmente. Acho que o caso mais recente que isso aconteceu e que me deixou bem incomodado mesmo foi a mudança do mentor do novo filme do He-Man. Sim, eu queria um homem branco, ruivo, com aquele bigodão dele como ele é no desenho original. Meus pais eram fãs do He-Man e da She-Ra, eles me apresentaram esse universo, eu gosto muito desses personagens. E não me entenda mal, eu acho o Idris Elba um baita ator, super carismático, eu assisto vários filmes e obras que ele tá, mas ele não poderia ser o mentor. Na própria Marvel eles mudaram o Norman e o Harry Osborn na animação do Homem-Aranha, teve também a MJ do Tom Holland, ou fora da Marvel teve o Wally West na DC, ou até fora das histórias de heróis, tivemos recentemente a Ariel, a Branca de Neve. Então eu também vou reclamar aqui quando acontece o contrário, apesar de ser muito mais raro. Eles terem escolhido o Downey Jr. prova que, de duas uma, ou eles vão na cara dura fingir que ele realmente é o Victor Von Doom e mudar completamente a sua origem como é nos quadrinhos, ou o que eu acredito que vai acontecer, e é o que eu estou defendendo nesse vídeo, é que ele não é o Victor Von Doom, não pode ser o Victor Von Doom, mas sim uma versão do Tony Stark do mal do multiverso. A outra prova de que ele não é o Victor Von Doom é a questão da máscara. O rosto do Dr. Destino sempre foi uma questão pro personagem nos quadrinhos. É claro, numa história ou outra nós vemos o seu rosto, mas é extremamente raro de acontecer. O personagem é o que ele é com a armadura completa. E isso tá ligado à origem do personagem que, como eu já comentei, ele sofre um acidente que o deixa desfigurado quando ele tenta, usando a ciência e magia, acessar o inferno para buscar e salvar a alma da sua mãe. O personagem usar máscara é essencial baseado na sua história de origem, e eles não pagaram 75 milhões de dólares, o que coloca o Robert Downey Jr. no top 10 atores mais bem pagos por um único filme da história do cinema ou algo assim, pra não mostrarem o rosto do ator no filme, né? Gente, é óbvio que eles vão mostrar o rosto do ator, inclusive a teoria mais forte que vem circulando na internet é de que ele teve o rosto curado pelo Franklin Richards na cena pós-créditos de Quarteto Fantástico Primeiros Passos. E mesmo que você diga que esse filme pode ser uma das poucas histórias, uma das poucas exceções em que o rosto do Destino é revelado e tal, ainda que decidam mostrar o rosto dele não poderia ser sequer reconhecível, deveria ser todo desfigurado, senão vai ser tão ruim quanto o Victor Von Doom dos filmes do Quarteto Fantástico da Fox. Não podemos ter um Destino com um rosto normal, bonitinho, não faz sentido com o trauma do personagem. Pensa comigo, quais vão ser as motivações dele se ele não tiver perdido a mãe dele por ter feito um pacto com Mephisto, e ter ficado com o rosto todo desfigurado ao tentar ir lá no inferno e resgatar a sua mãe, e de ter colocado uma armadura de ferro para cobrir todo o corpo para esconder
não dê a vergonha de ter falhado nessa tarefa de salvar a própria mãe? Quais vão ser as motivações do personagem? Ele vai ser mal porque sim? Só mais um vilão genérico que quer dominar o multiverso e blá blá blá? Não dá, esse filme já tem muitos problemas por estar sendo feito às pressas, o roteiro sendo escrito conforme eles vão gravando e tal, desenvolvendo essa história. É um personagem que nem foi apresentado como Thanos, né, em vários filmes até chegar o momento dele vir e enfrentar os heróis. Esse filme já corre muitos riscos, eles não poderiam vacilar na origem do vilão. Então, de novo, tudo aponta para uma versão alternativa do Tony Stark que com certeza vai assumir o visual do personagem com a armadura do destino completa e tal em algum ponto desses filmes, mas sem ser o vilão original como é nos quadrinhos. Outro fator é a história que esse filme quer contar ter tudo a ver com o multiverso. A gente não pode se esquecer que esse filme na verdade é uma correção de rota, porque a Marvel estava preparando o Kang como vilão. E todo um arco com o multiverso e tudo mais. É isso em Loki, é isso em Multiverso da Loucura, é isso em Sem Volta Pra Casa, em As Marvels, em Lixo-Formiga, em Deadpool e Wolverine, em tudo. E apesar deles terem mudado o vilão, porque o ator que faria o Kang e encabeçaria essa saga por mais sei lá quantos anos, teve todo aquele problema de ter sido preso e tudo mais, apesar disso eles ainda vão manter esse plot da saga do multiverso baseando-se nos quadrinhos Guerras Secretas. Aliás, você gostaria de um vídeo analisando essa saga dos quadrinhos? Assim como o vídeo do Doutor Destino super nerd voltado pros quadrinhos e tudo mais? Me diz aí nos comentários o que você acha. E tem outra coisa, nós já vimos variantes do Loki, do Doutor Estranho, do Homem-Aranha, do Senhor Fantástico, de vários personagens da Marvel. E apesar de no caso do Homem-Aranha e do Reed Richards nós temos atores diferentes pro mesmo personagem, é mais provável que as variantes no caso do Tony Stark sejam o mesmo ator, o que nos impede de um dia infelizmente termos o Tom Cruise como o Homem de Ferro superior, o que é uma pena. Mas é como eu falei, sendo o Robert Downey Jr. o ator mais famoso, que é o começo e o fim desses 10 anos de filmes, né, dos primeiros 10 anos de filmes do MCU, e não à toa foi chamado agora para esse novo arco justamente por essa fama, o que nos leva para a próxima evidência. Entenda uma coisa, nostalgia dá dinheiro. Homem-Aranha Se Volta Pra Casa? Bilhão. Deadpool e Wolverine? Bilhão. E por quê? Pelo simples fator de referências e easter eggs a essas 2 décadas de filmes de herói. Nostalgia. Trazer o Robert Downey Jr. de volta como Doom pode confundir o público geral, mas trazê-lo como Tony Stark novamente, ainda que uma versão diferente, corrompida e tal, acende muito mais o hype. Infelizmente, meus pais que foram ver, sei lá, 50% dos filmes da Marvel no cinema e os outros 50% em casa comigo ou com meu irmão, não vão entender por que é o mesmo ator, mas não é o mesmo personagem. Minha mãe até hoje, juro, pergunta por que o Batman não apareceu no filme dos Vingadores. Ela não entende por que eles não se conversam, se eles não são heróis, como é que eles não estão juntos. Apesar da minha mãe não ser o padrão, temos que lembrar que nós nerds que lemos vários quadrinhos e tudo mais, também não somos o público principal desses filmes. Muita gente comum que só conhece os personagens pelos filmes da Marvel vão ver esses filmes. E é mais fácil dizer pro público geral que ele é o Homem de Ferro, só que com uma máscara diferente, um Homem de Ferro do mal, com roupa verde e tudo mais. A Marvel sabe que nostalgia vende, principalmente em filmes evento, e pela grana que eles estão botando nesse filme, eles esperam receber 1 bilhão ou quem sabe 2. Eles vão precisar apelar justamente pra isso. É a vida. Cinema não é só arte, é um negócio também, é um produto, e por mais que me doa isso, a possibilidade desse filme ser só um monte de referência num roteiro medíocre ou ruim mesmo, é alta. Vide os exemplos que eu falei, né, o Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa, Deadpool e Wolverine, filmes que tem mais furos que um queijo suíço e que se você tirar os easter eggs e os fanservices, não sobra nada, não tem uma história. Não seria a primeira vez que a Marvel despista os fãs, nós já vimos isso em trailers que eles mudaram digitalmente personagens, como que eu falei na abertura, né, no caso do Hulk, e do Andrew Garfield e do Tobey Maguire no filme do Miranha. Ou seja, a confirmação de que o Robert Downey Jr. seria o Doom pode ser apenas mais uma forma de despistar os fãs, né? Uma jogada de marketing. Mais uma pro histórico de mentirinhas da Marvel. Mas falando sério, gente, isso é uma ferramenta de marketing muito poderosa. É o que faz as pessoas ficarem malucas, curiosas, discutindo, criando teorias. E até pior, vocês lembram de que quando o Tobey Maguire e o Andrew Garfield estavam negando que eles estariam no filme do Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa? And it's a Photoshop. E a galera tava teorizando que poderia ser 3 Tom Hollands fazendo 3 Homens-Aranha de universos diferentes. Ah, não, aí ele extrapolou. Já pensou nisso, cara? Já pensou como seria terrível? Mas aconteceu no sentido das teorias, como fomentou a curiosidade dos fãs para ir verem esse filme. Foi a curiosidade que levou as pessoas pro cinema. Até mesmo no quesito de criadores de conteúdo e tal, fomentando a discussão como que tá rolando exatamente agora. E sendo honesto, é bom que aconteça assim pra Marvel e até pra gente em algum nível. Porque eu mesmo só pretendo ver esse filme pra fazer conteúdo, porque eu não acho que ele vai ser bom. Mas eu tenho amigos que nem querem ver. Então revelar segredos desse tipo, de quem de fato é o Doutor Destino, é correr o risco de justamente o que eu falei, né? As pessoas que conhecem o personagem dos quadrinhos quererem boicotar o filme e quem tá curioso
curioso, perdeu o interesse e por aí vai. Por fim, a última evidência é a coerência no longo prazo. Escalar o Robert Downey Jr. como Victor Von Doom de verdade cria um problema enorme pro futuro do MCU. Doom é um personagem que precisa ser duradouro, ele tem potencial para liderar sagas inteiras como o vilão principal, e não ficar resumido a 2 filmes como é o caso do contrato do Robert Downey Jr., ou vão ser 3 filmes se o próximo tiver parte 1 e 2. Ele poderia ser o vilão dos próximos 10 anos, como o Thanos foi, se não maior, e ele é definitivamente muito mais interessante que o próprio Kang. Mas colocar esse ator é colocar uma data de validade por vários motivos. Primeiro, ele tá mais velho sim, não dá pra ficar mantendo esse cara por mais 10 anos fazendo filminho de herói. Gente, não dá. Ah, mas e o Hugh Jackman? Cara, é um caso completamente diferente, a própria física do corpo deles é diferente, o Hugh Jackman tá sempre em ativa, fazendo teatro, fazendo musicais, ele é um cara que malha bastante, o Robert Downey Jr. já tá mais velho mesmo. Mas enfim, o segundo motivo é que ele é caro pra boné. O cachê dele beira o ridículo. Eu preferia 1 milhão de vezes outro ator mais barato, que também fosse um bom ator, mas que poderia, por exemplo, investir num contrato maior de 10 anos com esse cara e pegar o que sobra, parte desse recurso, para investir em melhores efeitos especiais, em outras produções, aumentar o catálogo de produções do MCU. Não sei, qualquer coisa, mas eu preferia isso do que ver o Robert Downey Jr. de volta nesse universo. Terceiro, usar o destino agora é matar esse personagem durante um bom tempo. Ou você acha que depois que terminarem esses filmes com o Robert Downey Jr., eles vão simplesmente colocar o destino novamente para encabeçar alguma saga? É muito difícil isso acontecer, é praticamente impossível. Nós esperamos quase 20 anos, foram 18 anos para vermos o Galactus com o visual clássico dos quadrinhos, porque eles queimaram essa ideia lá naquele filme horrível do Quarteto Fantástico em 2007. Então é mais plausível que ele esteja apenas nessas participações especiais aqui como Tony Stark alternativo, enquanto eles escalam um outro ator para ser o verdadeiro Doom por trás dos panos ou ao longo prazo. Em algum momento futuro do MCU isso pode acontecer, eu espero. Talvez seja o meu lado esperançoso aqui, torcendo pra não queimarem esse personagem logo cedo e não poderem usar durante um bom tempo. Porque o Doutor Destino é fácil, um dos meus top 5 vilões favoritos da Marvel. Mas enfim, o que vocês acham? Vocês acham que eu tô brisando com essas teorias? Não, Gabriel, ele vai ser sim o Victor Von Doom, aceita isso. Porque eu sei que do outro lado também tem quem defenda que a Marvel já mudou vários personagens, a origem de vários personagens dos quadrinhos pra fazer uma versão diferente no MCU. Não seria a primeira vez que isso aconteceria, o que é uma pena. Mas enfim, eu espero que você tenha gostado do vídeo, me diz o que você achou aí nos comentários, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder os vídeos novos se você ainda não fez isso, e você pode me ajudar demais com o seu like e apertando o hype aqui embaixo para fazer com que esse vídeo chegue a mais pessoas aqui no YouTube. Me siga nas redes sociais, é @cabeloverso em todas elas, e torne-se membro do canal a partir de R$ 1,99, um valor simbólico, mas que para mim faz toda a diferença e me incentiva a continuar produzindo mais e mais conteúdos para vocês, além de vocês também receberem vários benefícios em troca. Aqui na tela também estão aparecendo outros 2 vídeos sobre esse tema, um deles é sobre as produções essenciais antes de você ir ver Vingadores Doomsday, e o outro é sobre a origem do Doutor Destino que eu comentei aqui durante o vídeo com vocês. Enfim, eu espero ver você no próximo vídeo. Falou!